A graça se derrama em teus lábios. Salmos 45, verso 2. Que tema interminável existe no nome e na pessoa de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os poetas das Escrituras nunca mencionam sua pessoa, mas eles mergulham de uma vez em rapsódias. Eles nunca cantam sobre o seu nome ou sobre sua glória, mas ao mesmo tempo parecem estar tão encantados pelo espírito da poesia que decolam com êxtases de alegria e seu amor mal consegue encontrar palavras para se expressar. O amor salta por cima da linguagem entre homens cultos, e assim o faz mais palpavelmente nas Sagradas Escrituras. Pegue, por exemplo, os cânticos. Ali o amor distorceu a linguagem ao máximo a fim de incorporar sua veemente paixão. Sim, distorceu tanto que alguns de nós, se não preenchidos com amor por Deus, podemos apreciar pouco de sua brilhante elocução. Também o salmista, com a harpa na mão, nem bem começa a meditar na pessoa do Messias e exclama: o meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derrama em teus lábios. A graça se derramou nos lábios de Cristo. Considere a plenitude de sua graça. Comecemos com a palavra derramada, sugerindo a plenitude da graça. A graça se derramou em teus lábios. Outros entre os filhos dos homens tiveram graça. Poetas têm falado palavras de graça e profetas de outrora já proferiram palavras maravilhosas que foram divinamente inspiradas. Desse modo, pode-se dizer que a sua doutrina caiu como a chuva e seu discurso destilou como orvalho. Tais imagens, no entanto, são muito fracas para descrever o nosso Senhor Jesus. Ele não apenas falou como orvalho, nem a sua mensagem simplesmente caiu como chuvisco, e sim se derramou de seus lábios. Sempre que ele falava, um fluxo abundante de palavras de graça fluía dele como uma catarata de eloquência. Jesus Cristo não tinha um pouco de graça. Ela foi derramada dentro dele. Não é um vaso de azeite em sua cabeça, mas ele tinha a botija e um vaso de azeite esvaziado sobre ele. Graça foi derramada em seus lábios. Calvino traduz essa passagem assim: a graça é derramada de teus lábios. Deus não apenas deu a seu Filho graça nos lábios, mas o Filho, quando fala com Deus pelos homens, ou de Deus aos homens, se aborda as pessoas na doutrina da exortação, ou se pede a seu Pai em nome delas, sempre tem graça derramada de seus lábios. E quando eu me volto para a tradução da Septuaginta dessa passagem, acho que ela tem a ideia da própria exaustão da graça. Graça é vertida de teus lábios, como se esvaziasse até que não sobre nada. Jesus Cristo tinha a graça esgotada em sua pessoa. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Toda a graça foi dada a ele. O próprio esgotamento da reserva inesgotável, tanto como dizer que Deus não podia dar mais que Jesus Cristo. Ele mesmo não poderia receber ou possuir mais graça. Foi tudo derramado em sua pessoa. E quando ele fala, parece esgotar a graça. A máxima extensão da imaginação não pode conceber nada mais gracioso. E a contemplação do cristão mais devotado não consegue pensar em palavras mais majestosas em bondade, mais ternas em simpatia, mais cheias de mel e mais exuberantes em sua doçura do que as palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus Cristo. A graça se derramou em teus lábios. Você pode ter alguma graça nos seus lábios, mas não a tem derramada neles. Pode ter alguma graça em seu coração, mas ela é descartada lá como uma pequena nuvem do céu. Você não a tem derramada ali. Pode ser sempre tão cheio de graça, mas Cristo é mais cheio do que você. E quando você está sempre tão reduzido à graça, é um consolo saber que com Ele está a graça abundante. Abundância que não conhece a falta, pois a graça se derramou em seus lábios. Não tenha medo de ir a Ele em todo tempo de necessidade, nem pense que Ele vai deixar de confortá-lo. Seus confortos não são como as águas derramadas na terra, que não se juntam. Eles produzem correntes perpétuas, pois a graça se derramou em seus lábios. Ele não tem abastecimento racionado,
nenhuma provisão limitada para lhe dar, mas peço o que for, você terá tanto quanto sua fé pode desejar e seu coração pode suportar, pois a graça se derramou em seus lábios na mais rica plenitude. Agora olha o tipo de graça que foi derramada nos lábios de Jesus Cristo e que fluiu dos seus lábios. É importante observar que Jesus Cristo tem o que nenhum dos filhos dos homens já teve. Ele tem graça inerente. Adão, quando foi criado por Deus, tinha alguma graça inerente que Deus lhe deu, mas não tanto da graça de Deus, a fim de preservar a integridade do seu caráter. Ele só tinha a graça da pureza, como poderia se mostrar na inocência da sua natureza inteligente. Deve ter havido muita graça na constituição do homem, visto que ele foi originalmente criado à semelhança de Deus. No entanto, não poderia ter havido perfeita graça nele, pois ele não guardou seu primeiro estado. Mas Jesus Cristo tinha toda a graça que Adão tinha e toda a graça que qualquer homem inocente poderia ter tido na perfeição mais sublime. E essa graça divina estava sempre nele. Você e eu não temos nada dessa graça inteligente. Ouvimos os homens dizerem que as crianças não nascem em pecado, nem formadas em iniquidade, que elas têm uma graça inerente, mas ainda não nos encontramos com um homem que encontrou uma criança tão maravilhosa. De qualquer forma, as crianças têm sido fortemente estragadas ao crescerem para a maturidade, pois elas não têm dado muita prova de graça posteriormente, o que de fato elas não têm. Nós somos naturalmente desprovidos de graça, uma descendência de malfeitores. Toda a nossa graça inerente foi estragada por Adão. Não importa o quão cheia a jarra pode ter sido originalmente, foi esvaziada pela queda. Adão quebrou o vaso de barro e derramou cada gota do seu conteúdo, e não temos mais nada sobrando. Mas em Jesus Cristo não havia pecado. Ele tinha a graça inerente em si mesmo, e em seguida ele teve uma graça que derivava da constituição da sua pessoa, sendo tanto Deus como homem. A humanidade de Cristo recebia a graça da divindade de Cristo. Eu não duvido que suas duas naturezas estivessem ligadas em tal união maravilhosa que o homem fazia, o Deus confirmava, e o que o Deus queria, aquilo o homem fazia. O homem, Cristo Jesus, nunca agia sem o Deus, Cristo Jesus. Nem sequer falava sem o Deus dentro dele, o Deus que ele é, tão verdadeiramente como é o homem. Nós só podemos falar como homens, a não ser quando o Espírito Santo de Deus fala através de nós. O maior e mais poderoso de todos os profetas só falou como os homens inspirados, mas Jesus falou como homem e Deus unidos. Graça, esta graça inexprimivelmente divina, sua própria graça de Deus foi derramada em seus lábios e flui de seus lábios. Porém, ainda mais, eu compreendo que o Senhor Jesus Cristo, quando falava, também tinha, assim como seus ministros, a ajuda de Deus, o Espírito Santo. De fato, somos informados de que Deus não deu o Espírito Santo a ele por medida. É um fato mais notável e eu acredito que é colocado nas Escrituras com o propósito de nos fazer honrar o Espírito Santo, que Jesus Cristo, como um pregador, tanto quanto podemos julgar a partir da palavra de Deus, não foi tão bem sucedido na conversão como alguns dos seus seguidores foram, porque o chamado é eficaz, e Jesus agradeceu pelo Pai conceder isso a alguns, esconder de alguns e dar aos pequeninos, enquanto escondia daqueles que pareciam ser mais aptos. Se você se voltar para a vida de Paulo, vai notar quantos milhares foram levados, através da sua pregação, a conhecer o Senhor Jesus. E se ler o relato do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, vai ver que 13.000 foram convertidos naquele único dia. Nunca se ouviu falar de tal exemplo na vida de Cristo. Quando ele morreu, deixou apenas cerca de 500 discípulos. O motivo foi esse. Jesus disse: eu vou honrar o Espírito Santo. Vou deixar o mundo saber que não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. E embora eu fale como nunca homem algum falou, e tenha mais eloquência do que qualquer mortal jamais poderá atingir, vou, em minha soberania, conter-me do exercício do Espírito. Os olhos das pessoas devem ser vedados e eles deverão dormir. Seus corações se encherão de gordura e eles serão como brutos. Depois, nos anos seguintes, falarei mais através de um pescador humilde do que falei por mim mesmo. Honrarei mais um instrumento mais fraco do que honrei a mim mesmo como um pregador.
No entanto, Jesus Cristo tinha um espírito sem medida, para que cada frase sua tivesse a energia final divina. As palavras, disse Jesus, que vos falo são espírito e vida. João 6,63. Suas palavras não são apenas do Espírito, mas elas são Espírito. Assim como aquele que viu a Cristo viu o Pai, assim aquele que ouviu Cristo ouviu também o Espírito Santo. Entretanto, os frutos do seu ministério, como a homenagem devida à sua pessoa, vão além do breve prazo da sua permanência na terra. Ele foi rejeitado em sua geração, mas mais tarde declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1,4. Da mesma forma, suas palavras, embora não aparentemente produtivas no momento, estavam tão cheias do poder vivificador do Espírito que eram depois os meios de conversão de milhares, além da capacidade dos mortais para contar. Todas as conversões sobre Pedro, Paulo e os outros apóstolos foram por Jesus Cristo. As palavras que ele falou em segredo, eles publicaram e espalharam. Todas as conversões agora são por seu nome e por sua palavra. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, diz Apocalipse 19:10. Se um apóstolo falava de si mesmo, suas palavras caíam no chão. Mas o que o seu mestre lhe disse para falar era abundantemente bem-sucedido. Jesus Cristo tem um espírito sem medida, e aqui está um outro tipo de graça, da qual pode-se dizer: a graça se derramou em seus lábios.